Carla Zambelli foi presa na Itália, já tinha um mandado de prisão expedido pelo STF. Esse mandado de prisão foi comunicado à Interpol e ela já estava na difusão vermelha da Interpol como uma procurada internacional. Foi presa hoje na Itália, ainda há muita desinformação. Tem gente falando que ela foi presa, inclusive um parlamentar italiano postou na rede X, lá no antigo Twitter, comunicando da prisão dela, que ela foi encontrada num apartamento em Roma, e tem gente dizendo que ela se entregou para pedir asilo político. Na real, pessoal, já tem até um vídeo meu aqui, vou deixar o card aqui em cima, falando sobre essa prisão. E nesse vídeo aqui, eu quero explorar com vocês, aprofundar um pouco mais esse tema, para comentar sobre quais podem ser as teses de defesa dos advogados dela para buscarem uma não extradição de Carla Zambelli, que é praticamente dada como certa, tá legal? Praticamente dada como certa a extradição de Carla Zambelli, mas antes do conteúdo, faça a sua parte, comenta aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, e aqui tá passando o meu Instagram para você também me conhecer um pouco mais. Por lá tem vídeo lá todos os dias. Bom, pessoal, então primeiro ponto. O fato de Carla Zambelli ter se entregado ou ter sido presa muda alguma coisa? Não muda o fato dela estar presa, teoricamente presa. Não temos informações oficiais ainda. O diretor da Polícia Federal diz uma coisa, o tal do parlamentar italiano diz outra coisa, os irmãos da Carla Zambelli, o irmão da Carla Zambelli diz outra coisa, então a gente não sabe realmente o que está acontecendo. O que a gente sabe é que ela está presa. Essa informação que parece que é fundamental. O fato dela ter se entregado, se isso for verdade, pode colaborar com uma boa aceitação do seu pedido de não extradição, de permanência na Itália. Agora, a gente tem que levar em consideração que a defesa agora de Carla Zambelli, lá na Itália, não a defesa aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ela já está definitivamente condenada. Se é justo ou não é justo, eu não tenho como a gente dizer nesse momento. A gente sabe que ela foi condenada. Está condenada pelo STF a 10 anos e 8 meses de prisão. Agora, o que os advogados italianos podem tentar manejar perante a justiça italiana? Eu consigo prever aqui 3 argumentos para Carla Zambelli. O primeiro argumento é: sou italiana nata. Então, por ser italiana, não posso ser extraditada da Itália para o Brasil. Isso seguindo uma lógica da Constituição brasileira. A nossa Constituição brasileira, ela impede, em qualquer caso, a extradição de brasileiro nato. Pouco importa onde foi cometido o crime. Nós até temos um caso recente, emblemático, do Robinho, que foi condenado com trânsito em julgado na Itália por, abusar de uma moça numa festa. E a justiça italiana pediu, então, a extradição dele, né, desse condenado, o ex-jogador Robinho, para a Itália, e o Brasil negou a extradição com base no argumento constitucional de que não extraditamos brasileiro nato. Esse ponto ele é muito fundamental, ele é muito claro na nossa Constituição, tá certo? Muito bem. Passado esse tema, a Itália, ela não tem esse apego que nós temos com os natos. Então, na Itália, não existe essa regra de não extradição de italianos natos por crimes cometidos em outros países. Inclusive, temos um caso emblemático aqui do Brasil, inclusive, envolvendo o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Ele também foi condenado no Brasil, ele também fugiu para a Itália, ele também era um cidadão ítalo-brasileiro, ou seja, tinha dupla nacionalidade, brasileira e italiana, e, spoiler, isso não foi suficiente para manter ele na Itália. A Itália extraditou ele para o Brasil. Então, me parece
que esse argumento da Carla Zambelli dela ser italiana nata não deve colar. Apesar de que, e aí eu faço um ponto e vírgula importante, existe um gap, uma diferença de tempo muito grande entre a decisão que extraditou o Henrique Pizzolatto e agora a decisão da justiça italiana referente a Carla Zambelli. Então, nada impede que haja uma mudança de entendimento. Inclusive, a própria primeira-ministra italiana é de direita, a Giorgia Meloni, e eu não sei se ela vai comprar essa briga aí por causa da Carla Zambelli. Eu acho difícil, mas pode acontecer? Pode. Inclusive, nós temos um caso no Brasil bastante recente, você vai se lembrar, do Cesare Battisti, um terrorista italiano, condenado pela morte de 4 pessoas na Itália, fugiu para o Brasil. A Itália pediu a extradição dele para o Brasil. O Brasil foi para o STF. No STF, o STF disse, pode extraditar. E, adivinhem, o então presidente Lula, lá no outro mandato, falou assim, não vou extraditar. E não extraditou. Tanto que o Cesare Battisti ficou aqui no Brasil um tempão. Só foi ser extraditado, se não me engano, no governo Temer. Ou foi Temer ou foi o Bolsonaro. Mandou ele para a Itália. Mas lá na época, o governo brasileiro, presidido pelo, hoje, novamente, infelizmente, presidente também, o Lula, ele negou essa extradição do Cesare Battisti. Isso pode acontecer na Itália? Pode, porque você tem que entender que, nesse caso, os argumentos não são só argumentos jurídicos. Há aqui também um peso de argumentos políticos que também devem ser levados em consideração. Então, com relação a esse primeiro argumento, eu acho que a tendência é de não colar, mas existe uma chance de colar sim. Tá legal? Segundo argumento. Carla Zambelli vai alegar que é uma perseguida política. E, pessoal, nesse ponto, eu não tenho hoje a menor dúvida de que nós temos, sim, no Brasil, perseguidos políticos. Nós temos visto isso não só contra uma pessoa, mas contra vários políticos de direita. Acontece, e aí a gente tem que ser inteligente o suficiente para separar o joio do trigo. Acontece que no caso da Carla Zambelli, ela não foi condenada por uma questão política. Ela não foi condenada por supostamente participar do a suposta tentativa de golpe do 8 de janeiro, ou de ter participado de fake news. A prisão dela é referente, e é isso que você precisa entender, ela é referente à invasão do sistema do CNJ. E quem delatou ela foi um hacker, o Walter Delgatti, que está preso, inclusive. Agora, você vai me dizer, foi uma condenação justa ou injusta? Repito, eu não sei dizer. Eu não acompanhei esse processo. Não sei. O fato é que ela está condenada definitivamente pelo STF. Inclusive, o comparsa dela, Walter Delgatti, já está preso, já está cumprindo pena. Então, vejam, eu acho difícil prosperar esse argumento de que a Carla Zambelli é uma pessoa politicamente perseguida, em que pese ela eventualmente até ser por outros motivos, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas não por essa condenação, entende? É diferente. Então acho que é difícil prosperar essa tentativa de asilo político. E aqui eu faço mais um ponto e vírgula. Apesar de que, em política, tudo é possível. Então, eventualmente, a Giorgia Meloni pode até comprar essa briga aí pela Carla Zambelli. Eu acho que isso é difícil de acontecer por ser a Carla Zambelli. Mas pode acontecer. Terceiro motivo é a situação degradante das cadeias brasileiras. Então, seria um recurso humanitário, digamos assim. E eu acho que esse recurso, ele também tende a não ser bem sucedido por um motivo muito simples. A justiça italiana já entrou nessa discussão anteriormente no caso do próprio Henrique Pizzolatto. O principal argumento da defesa
do Henrique Pisolato para ele não ser extraditado nem foi a questão da cidadania italiana. Porque realmente não existe esse óbice, não existe esse impedimento na lei italiana. A tecla em que eles bateram foi a questão humanitária por causa da situação degradante das cadeias brasileiras. E, naquela época, o entendimento da justiça italiana é que isso não prosperava, não colou essa tese. Então, teoricamente, se a gente for seguir uma regra geral, também é uma regra que não deve colar para o caso da Carla Zambelli. Então, teoricamente, a aposta jurídica é de que ela deva ser extraditada. Agora, não dá para a gente bater o martelo, porque, eventualmente, como existem muitos elementos políticos nesse caldeirão, pode ser sim que ela tenha o tal do asilo político e tenha o pedido de extradição negado pela justiça italiana. Vamos saber em breve qual será a solução para esse caso. Se você gostou desse vídeo, se você ficou bem informado, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aqui o seu comentário. A gente se vê com certeza no próximo vídeo. Se você ativar o sininho de notificação, vai ser mais fácil para você receber avisos de novos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.